Bem, então vamos aqui ao módulo 4, parte 2, que é o comportamento e postura do auditor. Então nós já trouxemos todas as explicações sobre os princípios de auditoria na parte 1. E estes princípios eles continuam norteando todo o trabalho da auditoria e o comportamento e a postura do auditor. Então aqui nós iniciamos com o comportamento do bom auditor. Então aqui são alguns exemplos de um comportamento desejável para um auditor interno, né? Que também serve com certeza de comportamento desejável para qualquer auditor. No caso de um auditor de sistema de gestão, né, ele precisa ser indagador, tendo este perfil e esta característica, porque ele precisa verificar conformidade em um processo, verificar conformidade no sistema de gestão. Então, para isso, precisa sim ser bastante indagador, né? Orientado por processos, ou seja, ter esta visão bem clara de processos dentro da organização, conhecer e entender esta orientação por processos. Um outro comportamento desejável é ser objetivo. O auditor ele precisa ser objetivo nos seus questionamentos, no seu entendimento para fazer o registro adequado, né, um apontamento, por exemplo. Ele precisa ser claro e objetivo, né. Bom planejador é uma característica importante também do bom auditor, que é ser um bom planejador, né? Seja da sua auditoria, ali, com a sua equipe, participando de todo o planejamento da auditoria também, né? Sendo bom planejador. Muito importante também dar este enfoque, ou seja, o bom auditor ele enfoca o problema e não a solução. Ele não vai buscar a solução junto com o auditado, ele não vai se preocupar com a solução, e sim buscar verificar a conformidade. Agora, em aparecendo um problema ou uma não conformidade, por exemplo, ele precisa dar este foco naquele momento no problema e não na solução. Ser bom pesquisador, isso é bastante importante, porque ele precisa conhecer também o processo que ele vai auditar, precisa entender, então precisa ser bom pesquisador. Ter uma boa comunicação oral e escrita. Hoje em dia tem muitos cursos para isso, para se buscar, né, uma boa comunicação oral e escrita. E sim, o bom auditor ele precisa buscar desenvolver esta competência de comunicação oral, uma boa comunicação também ao escrever, sendo claro, sendo objetivo, né? Buscando também, claro, escrever com a semântica correta ali, para que seja compreensível, né? E para que todos entendam, por exemplo, um apontamento escrito por ele, né, pelo auditor. Outro exemplo de um comportamento desejável é a habilidade para lidar com pessoas, porque ele precisa buscar, né, este entendimento junto aos auditados e ter essa habilidade então para lidar com pessoas. Ser bom ouvinte, ouvir o auditado, ouvir os integrantes da sua equipe, né, seus colegas ali, membros da equipe auditora. Seguindo nos comportamentos de um bom auditor, capaz de priorizar, ele precisa ter esta capacidade de priorização, né, seja nos questionamentos, seja na organização ali da auditoria. Ser honesto consigo, com o trabalho que está sendo realizado, porque precisa também registrar os desvios, apontamentos, quando encontrados esses apontamentos, esses desvios. E este é o trabalho do auditor. Então, precisa ser honesto, precisa cumprir com a sua missão, com o trabalho, né, que foi proposto. Ser paciente com a equipe, com os auditados,
com todos, né? Durante o trabalho de auditoria interna, um trabalho bastante importante para a organização, para o sistema de gestão, é um requisito, ou seja, ele é obrigatório para um sistema de gestão, então precisa ser feito do início ao fim com bastante paciência, bastante zelo, né? Ter credibilidade, bom, o auditor precisa ter credibilidade, precisa se comportar eticamente e ele também não discute assuntos sensíveis ou confidenciais para a organização. O auditado pode mencionar que, olha, isto é confidencial, este documento é da empresa, ele é confidencial e precisa ter bom senso, este auditor, que inclusive está aqui na última característica aqui do bom auditor, né? Porque ele precisa ter este bom senso e também entender, né, que é um assunto sensível e que não pode ser discutido e que também pode ser um assunto confidencial, então precisa ser evidenciado de outras formas ao se fazer um questionamento. Mesmo que a resposta do auditado seja esta, isto é confidencial, mas então de que forma pode me evidenciar, gestor, diretor, esta informação ou atendimento ao requisito para eu verificar a conformidade, que é este o objetivo de uma auditoria, né? Verificar a conformidade do processo e do sistema e não buscar a não conformidade ou os desvios. Então, nesse sentido, precisa ter este cuidado, este bom senso também. Ser persistente e inquisitivo, é bastante importante, né? Insistir ali no ponto em que não foi claro, que o auditado ainda não conseguiu deixar claro, né? Ou você ainda não compreendeu como auditor, então precisa continuar questionando, né? Buscando este entendimento, né? Ser pontual, né? E controlar o tempo da auditoria cuidadosamente, muito importante. E ter bom senso, né? Sempre. Então aqui este slide resume, porque ser um bom auditor, ou ser um auditor respeitado e de quem as pessoas gostam, não é fácil. Simplesmente porque ninguém gosta de ser auditado. Então, manter as dicas anteriores na memória podem ajudar. Então, aos auditores aí de primeira viagem que vão realizar a sua primeira auditoria participando de uma equipe auditora, precisa ter bem claro isto, deste comportamento, de entender que este trabalho precisa buscar cumprir todos os princípios de auditoria e este norte aqui do comportamento do bom auditor. Agora, alguns exemplos aqui de comportamentos indesejados. Ou seja, o comportamento de um mau auditor. Por que trazer, né, neste slide comportamentos indesejados, né? Justamente para fazer a diferenciação e deixar claro que estes não são comportamentos e características de bons auditores, são características de maus auditores, auditores que nós evitaremos ao máximo, né? Então, ser polêmico, por exemplo, é um comportamento indesejado. Ser indisciplinado, né? Desonesto. Vocês vejam que são comportamentos de um mau auditor e com certeza indesejáveis, então desejados, bastante fortes porque abordam questões primordiais, né, para o trabalho. Então, desonesto, né?